Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Para, nesta palavra, no contexto dessa palavra, nós basearmos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Já trouxemos esta palavra aqui nesta manhã, quer dizer, dentro do mesmo contexto. A gente nunca consegue pregar a mesma coisa, até porque o povo que está aqui à noite não é o mesmo povo da manhã. E se é o mesmo, alguns que vêm e que repetem, Deus tem sempre algo novo aos nossos corações. Mas o contexto da palavra é o mesmo. Então eu peço aos irmãos da mídia, se puderem, por favor, Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 9. Nós vamos falar desse Espírito Santo que foi cantado e que foi ministrado aqui durante todo o louvor, mas com mais ênfase nesse último hino. Falar dessa santidade e falar da habitação desse Espírito Santo. Como que precisamos estar preparados para que esse Espírito Santo seja um morador do nosso coração. Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 9. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero, por favor, os irmãos, vamos ler comigo em voz alta o texto, que aquilo que a gente fala, a gente assimila, a gente grava, pelo menos parte. Nós falando, nós estamos trazendo conhecimento à nossa mente, ao nosso coração. Repitam comigo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é de fato que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu Deus, tua palavra foi lida, mas nós precisamos da presença real desse Espírito Santo. Continue agindo nesse lugar, para que esta palavra lida nessa noite, ela possa entrar revelada em cada coração. E ela entrando revelada ao Pai, ela tem um efeito profundo,
porque ela traz cura para a alma, para o espírito e o corpo. Quando ela entra revelada em nosso coração, Pai, ela cura as aflições, ela traz resposta, ela traz ânimo, ela sustenta. Então que nessa noite essa palavra seja sustentação nesse lugar, e que ela seja revelada em cada coração de acordo com aquilo que cada um individualmente precisa, porque o Senhor é Deus para mudar vidas nesse lugar, nessa noite, pelo poder da palavra. Assim cremos nós orando, Pai, nos colocamos à tua disposição. Ó Pai, não temos nenhuma condição de nós mesmos de estar aqui, mas crendo que o teu sangue nos purifica de todo pecado, crendo no teu poder, na tua graça e na tua misericórdia, nós nos colocamos como canal nesta noite para transmitir aquilo que o Senhor tem a cada um de nós nessa noite. Assim oramos no nome de Jesus. Pode assentar no seu lugar. Glória a Deus. O texto em que lemos, ele chama atenção para algo muito importante. Ele diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repita comigo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aí nós perguntamos: o que é estar em Cristo Jesus? O que faz com que essa condenação não tenha efeito na minha e na sua vida? Porque o estar em Cristo Jesus, ele é um termo generalizado de uma vida cristã diária. Estar em Cristo Jesus vai muito além de estar na igreja. Estar em Cristo Jesus vai muito além de cantar no altar. Estar em Cristo Jesus vai muito além de fazer parte de um grupo missionário da igreja. Estar em Cristo Jesus vai muito além de pregar aqui no altar. Porque o texto diz o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o texto diz assim: porque quem está em Cristo Jesus não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí nós começamos a pensar: qual a diferença em andar segundo a carne e em andar segundo o Espírito? Nós olhamos as pessoas, olhamos os milhões de habitantes que tem no mundo. E se você analisar, cada um, no seu dia a dia, tem uma incumbência. Deita e dorme, descansa, vai ao trabalho, vai aos estudos. Há uma vida, há propósitos, há sonhos, há determinações, há projetos.
que cada um determinam e querem alcançar, lutam por alcançar. Mas nós precisamos analisar algo. Está errado, pastor? Não. Eu também sou assim. Mas a nossa vida não pode se resumir a isso. A nossa vida não pode se resumir apenas às coisas materiais, às coisas naturais. Por quê? Porque tudo isso que nós lutamos, que nós conquistamos no dia a dia, que nós almejamos no dia a dia, isso tem uma data, isso tem prazo de validade, isso tem uma data de acabar. Isso dura 60, 70, 80, 90 anos quando chega lá. Tem alguns que chegam de 100, vem aí. Mas chega, mas acaba. Mas eu e você, nós não fomos criados para viver 50, 60 e 70 anos. Nós fomos criados para uma eternidade. E para que essa eternidade seja uma realidade na nossa vida, é necessário estarmos em Cristo Jesus. O hino cantado aqui nessa noite nos chama muita atenção, porque faz com que nós voltamos lá no momento em que Deus determina em seu coração em criar o homem. E Deus cria o homem. Deus pega o barro, molda o homem. Deus sopra em suas narinas e ele se torna um ser vivente. Mas quando Deus determinou criar o homem, ele falou algo tão especial que ele disse para quem estava com ele, para a família dele. Deus disse assim, ele não diz eu vou fazer o homem. Ele olhou, e a Bíblia está escrito no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nós cantamos um hino que nós dizemos assim: Santo, Santo e Santo é Deus. E Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o pecado, ele manchou o projeto original de Deus. Eu fico analisando e pensando, tem hora, tentando fazer analogias. Quando Deus olha para a terra e contempla as guerras, vou falar assim, homens soltando bombas que explodem e matam milhares de inocentes.
Deus olha e fala assim: eu criei esse homem santo. Eu criei esse homem à minha imagem e semelhança. Eu criei, coloquei na mão desse homem inteligência, sabedoria. Eu criei esse homem com o propósito de me adorar. Mas Deus não criou um robô. Ele criou alguém que o reconhecesse como o Senhor da sua vida. Ele criou eu e você que o reconhecesse como soberano das nossas vidas. Ele criou eu e você para entendermos que Ele é um Deus que está sobre todas as coisas. Ele criou o homem para reconhecê-lo como autor e consumador da nossa fé. Ele criou o homem para entender que Ele é onisciente, onipresente, onividente. E quantos animais que você quiser. E agora Ele olha para o homem, um ser deteriorado pelo pecado. Pecado esse, irmão, que para tristeza daqueles que conhecem a Deus, eu tenho liberdade para dizer isso no altar. Pecado esse que tem invadido as igrejas. Pecado esse que às vezes deixou de ser condenado no altar, para não perder. Se prega de tudo nos altares. Se prega cura, se prega prosperidade, se prega campanhas e mais campanhas para Deus mudar situações. Mas às vezes não se prega contra o pecado, porque estamos preocupados com multidões e não com salvação. A terminologia da igreja está mudada. Mudamos a terminologia na igreja. O que é isso, pastor? Tudo é lógico. Tudo é lógico. Tudo depende de interpretação. E isso vai afastando o homem da comunhão com o Espírito Santo. Isso vai afastando o homem de Deus. O pastor que ministrou o louvor aqui nessa noite, ela diz algo que todo crente sabe, mas precisa ser repetido na igreja todo dia. Santidade, santo significa separado, escolhido para uso exclusivo de Deus. O que quer dizer isso? Eu falei hoje pela manhã. Nós estamos vivendo a terceira dispensação. Isso generalizando as dispensações. A primeira dispensação, ela começou na criação do mundo e foi até o nascimento de Jesus Cristo. Era um mundo dominado por Deus, onde Deus falava através dos profetas, Deus falava direto com o homem. Era uma maneira diferente de Deus falar. Só que Deus falava. A segunda dispensação, ela começa com o nascimento de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo se encarna, desce a essa terra. E ele, tão forte isso, irmão.
Jesus Cristo, ele se tornou em forma de homem. Um dia uma pessoa falou para mim, mas o homem é imundo. Nasceu imundo. Depende da sua visão. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem imundo. O que faz o homem imundo é o pecado. O arrependimento nos torna puro. Porque no céu não entra imundícia. Jesus Cristo assumiu forma de homem. Veio a essa terra. Passou os momentos de tribulação, de luta, de aflições que nós passamos. Sentiu as tentações que nós sentimos. Conhece o nosso viver diário aqui. Mas não deixou se contaminar pelo pecado. Tinha duas naturezas, uma divina e uma terrena. Mas não se deixou contaminar pelo pecado. O que nós estamos pregando nessa noite nós estamos trazendo uma mensagem que traz um confronto com a nossa vida, para nós refletirmos se esse ser que é santo, que é o Espírito Santo de Deus, que foi enviado a essa terra para a terceira dispensação, porque a primeira dispensação durou de Deus ao nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu. E a segunda dispensação foi até o dia que Jesus Cristo foi recolhido às alturas. Mas ele foi recolhido e ele anunciou a terceira dispensação. Ele disse, se eu não for, o Consolador não virá. Mas eu vou para o meu Pai, e enviarei para junto de vós o Consolador, que ficará convosco até a consumação dos séculos. Nós hoje vivemos a terceira dispensação, a dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi cantado aqui nessa noite, o Espírito Santo que está sendo ministrado aqui nessa noite, o Espírito Santo que está aqui preparando, lapidando, moldando a noiva de Jesus Cristo, que vai morar com Ele eternamente no céu. Mas esse ser que é santo, ele não habita em qualquer lugar. Esse ser que é santo, ele não faz morada em qualquer um. Nós já fomos criados como morada do Espírito Santo. Mas nós precisamos preparar a nossa vida para que o Espírito Santo tenha prazer de viver em nós. Eu compartilhei pela manhã aqui que quando aqui todas as pessoas aqui, né, moram numa casa ou já mudaram de uma casa para outra. Eu já mudei algumas vezes, irmão. Eu espero mudar só mais uma vez. Para um lugar que ninguém quer ir, mas eu vou para lá. Você também vai. Não quero mudar mais não. Mas quando a gente vai mudar, você escolhe uma casa, um local. Uns dias antes você vai lá, prepara, faz uma geral, ou então contrata uma diarista, né?
para ir lá e deixar aquele lugar aconchegante, cheiroso. Para quando você chegar ali, aquele lugar está preparado para você morar, no conforto da sua esposa, da sua família. Para você ter prazer de habitar ali. E a Bíblia diz que esse ser, que é o Espírito Santo, ele foi enviado a essa terra. E a morada desse Espírito Santo é o meu e o seu coração. O que você está dizendo nessa noite? Pastor, eu estou te perguntando. Essa casa, essa habitação do Espírito Santo, já veio um diarista do céu para fazer uma checagem, uma limpeza nela? Que tipo de morada nós temos oferecido para esse Espírito Santo, para que ele tenha prazer de viver o dia a dia conosco, de estar o dia a dia conosco? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo. Mas você não é mundo. Não, pastor, não, porque a Bíblia diz que não. Eu creio nela. A Bíblia relata exatamente Jesus Cristo falando: eu não sou do mundo e vós do mundo não sois, e por isso o mundo vos odeia. Nós estamos aqui por um tempo, por um período. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que oferecer a nossa vida para a morada do Espírito Santo. E que tipo de morada nós temos oferecido para esse Espírito Santo? Será que esse Espírito Santo tem prazer de estar com você de noite? Aqui na igreja tem. Aqui é fácil. Você pula, você louva, você adora. Mas quando você vai daqui, o Espírito Santo tem prazer de voltar com você para sua casa? O Espírito Santo tem prazer de estar com você e de entrar com você onde você tem entrado? O Espírito Santo tem prazer de participar das suas conversações? O Espírito Santo tem liberdade de ter comunhão com você diariamente? O cristão não pode nem deve contentar com visitações do Espírito Santo. E às vezes nós usamos isso. Nós falamos: hoje eu preguei uma mensagem, o Espírito Santo visitou a igreja. Que a visita, irmão, ela vem e vai embora. E às vezes nós temos contentados com isso. Momentos de visitação, momentos de fogo, momentos de empolgação, momentos de euforia. A palavra original tem sido trocada por movimentos que não tem nada a ver com o Espírito Santo, por movimentos que alegram a alma, satisfazem a carne, mas que matam o espírito. Por quê? Não tem nada a ver, não. Tem nada a ver, não. Nós estamos vivendo o século 21. Se existe um livro não mudou nem muda e jamais mudará, se chama Bíblia.
Se alguém conseguir chegar aí no século 30, a Bíblia é a mesma, o Evangelho é o mesmo, a verdade é a mesma. Isso aqui é fonte. Pessoal da mídia, coloca para mim aí mais dois versículos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, para mim dar sequência a essa palavra. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos ver o que a palavra de Deus tem, irmão. Leia comigo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O homem foi feito por Deus como santuário do Espírito Santo. O Senhor Jesus declara que a terceira pessoa da Santíssima Trindade habita todo o tempo no nosso coração. E por isso o corpo, o nosso homem carnal não pode ser imundo, não pode viver em pecado. Porque entristece o Espírito Santo. E há algo que eu e você precisamos entender. São apenas dois reinos. Está em Cristo Jesus, quando nós lemos, significa estar habitado por esse Espírito Santo. Mas o que faz esse Espírito Santo sair e afastar do homem? Pecado. Aí o Espírito Santo não fica. Mas o homem nunca está vazio quando o Espírito Santo sai. Abre um lugar para outro morador. Que é Satanás. Não existe alguém que pode dizer, não, eu não estou nem com Jesus, nem com o Espírito Santo e nem com Satanás. Eu estou vazio, não. Ou você, existem dois reinos. Ou Deus está dentro de você, ou Deus está dentro de mim. Ou se o Espírito Santo afastar, o diabo ocupa o lugar que não é dele, não é dele. Mas que você, através das suas decisões e através das suas más escolhas, ofereceu espaço para ele habitar. Fala assim, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não abro mão desse princípio e dessa verdade. Não abra mão disso, igreja. Não abra mão disso. Por quê, irmão? Nós não estamos aqui por religiosidade. Nós não estamos aqui porque no meio de tantas religiões que tem no mundo, nós escolhemos aqui o Evangelho para viver apenas mais uma religião. Não. A palavra religião no sentido literal, ela significa religação. No sentido literal é religar o homem a Deus, sim. Mas no sentido de religiosidade, não. Nós não somos meros religiosos.
Porque religioso, irmão, é ritual. Religiosidade não é feita com participação do Espírito Santo. Porque é tudo decorado. É tudo ritual. O Espírito Santo não tem liberdade. É por isso que nós não somos meros religiosos. Nós não podemos ser esse cristão que fala assim: não, hoje é domingo, eu tenho que ir à igreja. Porque se eu não for na igreja hoje, o pastor vai me cobrar. Nosso sentimento tem que ter algo maior. Nosso sentimento pelo Evangelho e pelas coisas de Deus tem que ter um mover no sobrenatural. O nosso mover como cristãos tem que ir além da avaliação do homem na minha vida, da avaliação do outro, do seu líder na sua vida. O reino de Deus não envolve apenas a igreja. A igreja é uma das partes do reino. Mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, quando o Espírito Santo é morador do nosso coração, e quando nós estamos envolvidos com o reino, onde você estiver, você é luz lá. Na sua casa, você é luz. Brilhar na igreja é fácil, irmão. Está ficando mais fácil ainda que a gente chega na igreja, está tudo escuro, né? Escuridão assim, ó. Você custa achar os irmãos e você brilha mesmo. Mas eu preciso brilhar como crente, como cristão. No meu bairro, na minha rua, na minha escola. Onde você trabalha. Quem está em Cristo é nova criatura. E quem está em Cristo e tem o Espírito Santo como habitante do seu coração, você está sempre exalando esse Espírito Santo através das suas ações. Às vezes nem é tanto pelo falar, mas é pelo seu proceder, é pelas suas atitudes. Porque às vezes falar confronta, mas quando você confronta alguém com suas atitudes, com a sua maneira de ser, quando alguém te fere e você dirige para ele uma palavra de amor e de mansidão, você arrebenta com aquela pessoa, irmão. Você já viu, irmão, que os crentes parecem ter um pavio aceso? Quando alguém pisa no pé deles, já solta fogo para todo lado. Jesus, quando ele chamou, ele disse assim: vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você tem crente bravo aí, irmão? Tem uns minutinhos com Jesus para você aprender a viver com Ele. Espírito Santo de Deus não tem prazer de viver com crente bravo. Estou mandando você ser bobo, não. Mas nós precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. Nós, irmãos, aí você podia até me perguntar assim: pastor, para que tudo isso? Alguém olha por assim: é tanta coisa para ser crente, né? É assim. É muita coisa.
Mas por que tudo isso? Porque nós, irmão, somos movidos por um propósito maior. E não é só no mundo espiritual, não. A nossa vida, no geral, ela é movida por um propósito maior. O que quer dizer isso? Quer dizer isso, sim. Eu falei que hoje de manhã, meu relógio desperta às 5 horas da manhã na minha casa. Temos que sair para trabalhar, eu e minha esposa. Eu não sei quem inventou isso, que a aula tem que começar às 7 horas da manhã. Eu acho que o cara que inventou, ele deve dormir até meio-dia. É duro. Aí, aquela correria, toma café, toma banho, muda roupa, vai embora, esquece coisa para trás, é um problema sério. Para chegar às 7 horas lá, para não ser chamado a atenção pelo chefe. Mas o que nos move, irmão? Aí lá desse jeito, essa correria toda. Um din-din no fim do mês. É um propósito maior. Você vai lá porque gosta, não precisa nem pagar que você está feliz. Os empresários estão aí, não paga não no dia do vencimento, lá que o cara não quer nem voltar no outro dia, né? Não, irmão Alessandro. Nós somos movidos por um propósito maior. O Felipe também está ali com os empregados dele, tem mais irmãos aí que são empresários. Porque nós estamos ali em busca daquilo, aquilo é o nosso viver, a nossa vida. O artista, ele é movido por um propósito maior, ele tem que alcançar o público. Porque se não der público, se não chamar a atenção do público, não gera renda, não gera dinheiro. O futebol vive de vitórias. E quando começa a perder, toca técnico, vira jogador, vira um problema sério, cai para a segunda e terceira divisão. Porque tudo nesse mundo, nós somos movidos por um propósito maior. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: nós como cristãos também somos movidos por um propósito maior, e é um dos melhores propósitos que existe. Se não existisse céu e inferno, ninguém estaria aqui. Eu estou aqui movido por um propósito maior, porque eu detesto fogo, eu não quero ir para o inferno, e você? Eu estou aqui porque eu quero viver eternamente com o Senhor. Nós somos movidos por um propósito maior. E por isso, para que esse propósito maior, nós chegamos a esse propósito maior, para que nós alcancemos essa salvação. O pecado, a imundícia não pode fazer parte da nossa vida. Aqui nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus é ser movido por um propósito maior e dizer: venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não arredo o pé, eu não abro mão da minha salvação, eu não troco a minha salvação por nada, eu não troco a minha fidelidade com Deus por nada, porque eu sou movido pelo propósito maior, e o que me move é saber que a hora que eu partir dessa, como a gente fala, partir dessa para melhor ou para pior, para aquele que não conhece a Deus, eu saber que eu estarei eternamente com o Senhor. É isso que tem que nos mover, irmão. O crente que não tem revelação do que é salvação, ele é um crente que não está nem aí para nada, ele chuta o balde à toa. Às vezes eu compartilho isso, irmão, eu não sei como que o cara consegue, irmão. O cara deita crente e acorda incrédulo. Não, eu estou desviado.
Fala alto ainda. Estou afastado. Estou com raiva do pastor. Que propósito que move ele? Se o pastor me amolar, problema dele. Meu problema é com Deus. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, irmão. Se o crente não tiver, se o crente não valorizar a salvação, se o cristão não entender por revelação que é a salvação, ele será sempre um crente fraco. Meio lá e meio cá. Sem compromisso com as coisas de Deus. Mas quando você é movido por salvação, a tentação vem. Tem um hino que diz assim: todo dia o pecado vem e me chama. E eu digo: eu não vou. Você não vai me vencer. O pecado está aí, irmão. As concupiscências da carne estão aí. As ofertas da carne estão aí. As paixões carnais estão aí. E a Bíblia não diz que o pecado é ruim, não. A Bíblia diz que prazer da carne. E não existe prazer ruim. Prazer é prazer. O pecado traz prazer, mas traz inferno. É prazer momentâneo, é prazer passageiro. É 10 minutos de prazer, um dia de prazer, um mês de prazer e uma eternidade queimando no fogo do inferno. O que nos move é um propósito maior. Jesus Cristo desceu a essa terra por um propósito maior, porque Ele criou o homem para viver eternamente com Ele, ao lado dEle e em comunhão com Ele. E Ele desceu aqui por um propósito maior, para que eu e você pudéssemos ter direito de reconquistar essa salvação que foi, que entrou aqui no coração do homem pelo pecado, que é a maior catástrofe da terra. Minha hora já foi. Pastor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer para ter uma vida diária com Cristo Jesus e para que o Espírito Santo tenha prazer de habitar na minha vida? A palavra se chama renunciar. A palavra se chama renúncia. E renunciar dói. Renunciar machuca. Renunciar ao pecado. Renunciar a uma vida que só traz prazeres carnais. Oferecer vida ao Espírito. Voltar ao original, como Deus nos criou. Tem jeito, pastor? Tem, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E quem aceita o sacrifício da cruz, Deus o vê como justo. Mas não é aceitar da boca fora, eu aceito e viver uma vida de qualquer maneira, não. Renunciar. Renunciar à mentira, renunciar ao ódio, renunciar às intriguinhas entre irmãos, o tititi, as invejas, as contendas, renunciar. Minha mãe falava assim, minha mãe não sabia ler não. Mas quando ela falava de pecado, assim, tem pecado que é cabeludo. Eu não sei nem se pecado tem cabelo. A minha mãe falava que tinha pecado cabeludo. Eu acho que pecado cabeludo é renunciar ao adultério, à prostituição, à fornicação. Isso deve ser os pecados cabeludos. Né? Renunciar.
para que o Espírito Santo tenha prazer de habitar em nós, de conviver conosco. Nós lemos, irmão, o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz que nós somos vaso de barro, que carregamos dentro de nós um tesouro. Eu compartilhei isso aqui hoje de manhã, isso é forte. Somos vaso de barro, que carregamos dentro de nós um tesouro. E esse tesouro se chama Espírito Santo. Vaso de barro por quê? Porque nós somos feitos do barro. E esse vaso precisa estar preparado. Esse vaso precisa estar limpo para que o Espírito Santo venha habitar. E tem algo interessante nisso. Somos vaso para habitar dentro de nós, para carregar dentro de nós um tesouro. Deus ainda oferece uma condição. Se o seu vaso nessa noite está trincado, está manchado, está sujo, o oleiro que fez o homem do barro, ele oferece nessa noite para te quebrar e fazer de novo, para que o Espírito Santo tenha prazer de habitar em mim e em você. Mas nós carregamos um tesouro. Eu falei nesta manhã, eu estava pensando nessa mensagem, falei, se nós somos um vaso de barro, e tem um tesouro dentro de nós, por que ninguém nos sequestra? Não somos um vaso, não temos um tesouro, por que não somos sequestrados? Sabe por quê, irmão? Porque o tesouro que tem dentro de nós, criei uma palavra hoje de manhã aqui, vou falar ela de novo. Ele é inroubável. Você não vai achar ela no dicionário, não. Eu que inventei ela. É inroubável, irmão. Não se rouba o Espírito Santo. Não tem jeito, irmão, de você atirar e falar, eu vou te dar o Espírito, nem que você quiser dar para o outro. Não tem jeito, irmão. O que traz o Espírito Santo para dentro de nós é renunciar ao pecado e ter uma vida de fidelidade a Deus. É caminhar em busca dessa santidade. É trabalhar em busca dessa purificação. O Espírito Santo está aí. E a Bíblia é bem clara quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Vou fazer morada. Vou cear com Ele, Ele comigo. Ele quer ser morador. Ele está te oferecendo nessa noite, Ele quer ser morador. Se há impureza, se há algo a ser quebrado, se há mágoa a ser limpa, se há pecado a ser confessado, aqui é o local. Você está no lugar certo, no dia certo e na hora certa, porque o Espírito Santo só está aguardando você abrir mão, renunciar a essa imundícia para ele ocupar o lugar que pertence a Ele, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus e um ser adorador. É inroubável o Espírito Santo. Mas há algo que eu tenho de compartilhar com você que é mais forte ainda. Não tem jeito de roubar o Espírito Santo. Não tem jeito de dividir o Espírito Santo com você. Não tem jeito. Porque nós temos um
tesouro. Você já viu em filme que quando tem um tesouro escondido, alguém pega o mapa da mina? Eu vou passar para você nessa noite o mapa da mina, para que esse Espírito Santo tenha prazer de ocupar o lugar que pertence a Ele. Deus quer que eu e você vivamos como vitoriosos. Deus quer que eu e você vivamos salmodiando, alegrando pela conquista da nossa salvação, valorizando esta salvação. Estar em Cristo Jesus é exatamente isso. E o mapa da mina é exatamente reconhecer o valor dessa salvação e renunciar a todas as paixões carnais, porque aí esse Espírito Santo que está aí no meio de nós agora, procurando morada em nossos corações, Ele possa ocupar na sua vida o trono que pertence a Ele. O Espírito Santo, Ele quer reinar sobre nossas vidas. Reinar quer dizer dominar. Nós temos que abrir mão das nossas mazelas, do nosso eu. Abrir mão desse negócio de dizer, pastor não tem nada com a minha vida, líder não tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quero, porque às vezes nós julgamos que ninguém pode ter domínio sobre nossas vidas. Mas Deus é Senhor das nossas vidas. Deus tem domínio sobre nossas vidas. Deus tem ensinamento para nossas vidas. E quando nós aceitamos o senhorio de Deus sobre nossas vidas, nós estamos oferecendo o nosso corpo para templo do Espírito Santo. E quando o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós abrimos mão de tudo que nos impede de viver em comunhão com Deus, para viver uma vida de reinado. O que é isso, pastor? Quando o Espírito Santo é morador da nossa vida, Deus reina no seu casamento, Deus reina no seu trabalho, Deus reina na sua vida sentimental, Deus reina na sua vida intelectual, Deus reina nos seus projetos. Deus reina em todas as áreas da nossa vida, quando nós deixamos Deus reinar, quando nós deixamos Deus ocupar o lugar que é dele. Então nesta noite, não abra mão da sua salvação. Você não está aqui porque é religioso. Você está aqui porque você está sabendo, você tem certeza, você tem consciência que você está em busca de uma coroa. Você está em busca de uma vida eterna. Você está atrás daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. E tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nossa, é nossa herança. Fica de pé no seu lugar. Coloque a mão sobre a sua cabeça e ore assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite, mais uma vez, o Senhor me fez lembrar que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não quero abrir mão dessa verdade. Me ajude e me sustente para que o pecado não tenha domínio sobre minha vida, porque eu quero viver eternamente com o Senhor. E eu sei
que o pecado me separa da comunhão com o Senhor. E eu não quero viver sem esta comunhão. Por isso eu me arrependo no pó de todas as minhas maldades, de tudo aquilo que não pertence e que não glorifica ao Senhor. Eu renuncio a uma vida de pecados, para que o Espírito Santo tenha prazer em habitar na minha vida. Obrigado, Pai, por esse privilégio de poder carregar esse tesouro tão valioso dentro de mim. Dê uma salva as palmas aos céus e adore ao Senhor. Aleluia.